A água ali não era cenário, era ameaça. Escura, pesada, cortada por vento, cercada por pedra, ferro, lodo e trabalho, ela engolia a gente depressa. Em Swansea, nos anos 1930, bastava um passo em falso perto do cais, uma borda molhada, uma corrente traiçoeira e o corpo desaparecia antes mesmo de alguém entender o que havia acontecido. Foi numa cidade assim, úmida e industrial, que começou a circular uma ideia quase absurda. Quando alguém caía naquela água gelada, havia uma chance de salvação que não vinha de um guarda, de uma lancha ou de uma corda. Vinha de um cão. Swansea era uma cidade moldada pelo porto, pelo rio Tawe e pelo movimento incessante de docas, trilhos, carga, fumaça e marés. Era um lugar onde a água nunca ficava realmente em silêncio. Mesmo quando o cais parecia calmo, ela continuava ali, batendo nas pedras, escorrendo sob as estruturas, escondendo profundidade, peso e frio. A paisagem ajudava a produzir acidentes. Não era difícil imaginar crianças perto da margem, trabalhadores cruzando áreas escorregadias, curiosos se aproximando demais da borda, banhistas ou imprudentes indo além do que a corrente permitia. Swansea não era uma cidade construída contra a água, era uma cidade construída ao lado dela, quase em negociação diária com o risco. Nesse ambiente, Jack não surgiu como lenda, surgiu como presença. Um cão preto atlético associado ao entorno do Tawe e das docas, vivendo com William Thomas. Primeiro, apenas mais um animal local entre trabalhadores, ruas úmidas e rotinas portuárias. Nada, à primeira vista, anunciava uma figura histórica. O que mudou isso foi o padrão. A tradição local diz que seu primeiro resgate conhecido, em 1931, salvou um menino de 12 anos e quase passou sem repercussão. Isso importa, porque a história de Swansea Jack não começa com multidão, medalha ou manchete. Começa com um gesto ainda pequeno demais para parecer mito. Um corpo em perigo, um animal reagindo antes dos outros, uma margem que talvez nem tenha entendido de imediato o que acabara de ver. Pouco tempo depois, veio outro caso, desta vez diante de testemunhas. E aí a cidade prestou atenção. É nesse ponto que a história deixa de parecer curiosidade de bairro e começa a assumir outra forma. Porque uma vez pode ser acaso, 2 vezes já mudam o tom. O que fez Jack atravessar o tempo não foi um único feito extraordinário, foi a repetição desconcertante de um mesmo tipo de coragem. Alguém caía, havia gritos, havia aquela fração de segundo em que o corpo humano na margem hesita, e então o animal partia. Não como espetáculo, não como performance, não como símbolo, só como resposta. A força da história está justamente aí. Num cenário em que a água intimidava adultos, um cão fazia o movimento que muitos homens não conseguiam fazer a tempo. O contraste era brutal. De um lado, peso, frio, corrente, pânico. Do outro, instinto, velocidade e uma fidelidade sem retórica. Swansea foi aprendendo isso aos poucos. Cada novo resgate alterava a forma como a cidade olhava para ele. Jack deixava de ser apenas conhecido, virava esperado. Não no sentido leve de mascote, no sentido mais estranho de todos. Uma comunidade começa a viver sabendo que, quando a água toma alguém, um animal pode ser a diferença entre voltar à margem e desaparecer. É nesse acúmulo que a narrativa ganha densidade histórica, porque os relatos não descrevem apenas admiração, eles descrevem reputação. Premiações começaram a surgir, o colar de prata, as distinções públicas, a circulação do nome, a transformação de um cão local em notícia. Mesmo quando a documentação não permite confirmar cada detalhe com precisão absoluta, o contorno maior é claro. Jack foi reconhecido ainda em vida como uma figura extraordinária de salvamento. E então vem o dado que fez sua memória sobreviver. Não teria sido só 1 ou 2 pessoas. As fontes populares falam em 27 vidas humanas. Algumas notícias antigas elevaram o total a 29. A forma mais honesta de dizer isso é que Swansea Jack é amplamente creditado por cerca de 27 salvamentos. Embora o número exato tenha se misturado, com o tempo, a amplificação natural das histórias repetidas por décadas. Mas mesmo quando se remove o exagero possível, sobra algo difícil de ignorar. Ninguém recebe aquela quantidade de homenagens públicas, medalhas e lembrança cívica duradoura apenas por boato vazio. Pode haver névoa nas bordas da história, no centro, a solidez. Jack salvou gente, salvou mais de uma vez,
Salvou o bastante para que uma cidade industrial inteira o tratasse como seu herói improvável. Esse talvez seja o aspecto mais forte do caso. Em muitas histórias de heroísmo, o ponto alto é um único momento. Aqui, o ponto alto é o padrão repetido até se tornar insuportavelmente eloquente. Não é uma explosão dramática, é uma insistência. De novo a água, de novo o grito, de novo o mergulho, de novo o corpo puxado de volta. Isso muda o peso emocional do episódio, porque já não estamos diante de um acidente extraordinário. Estamos diante de uma cidade convivendo com perigo recorrente e de um animal que, sem linguagem, sem cálculo e sem qualquer noção de glória, reage àquela rotina de morte como se fosse tarefa sua. Por isso a fama de Swansea Jack foi além da simpatia. Ela tocou um nervo mais profundo. Num lugar de cais molhado, rio pesado e margens de trabalho duro, ele encarnava uma forma improvável de segurança, um consolo quase irracional, a ideia de que a água ainda podia ser vencida por alguma coisa viva, rápida e leal. Nos anos centrais de sua reputação, Jack acumulou prêmios, apareceu em eventos e foi celebrado por jornais. Em 1936, o Star o tratou como o cão mais corajoso do ano. Ele recebeu um copo de prata do Lord Mayor of London e segue associado ao fato notável de ter recebido 2 medalhas de bronze da National Canine Defense League. Isso não transforma cada detalhe da lenda em prova documental perfeita, mas mostra com clareza o essencial. Seu heroísmo não ficou restrito ao folclore de esquina, ele entrou na esfera pública, e então a história muda de temperatura, não pela água, mas pela perda. Em 1937, Jack adoeceu. A explicação repetida é envenenamento por veneno de rato. O que não se sabe com segurança é se isso foi acidente ou ato intencional. Esse limite importa. O fato é a morte. O fato é o choque. O fato é que a cidade reagiu como quem perde mais do que um animal doméstico. Reagiu como quem perde uma figura pública de salvação. Ele morreu em 2 de outubro de 1937, com apenas 7 anos. Foi enterrado primeiro no quintal de casa. Depois, a pressão pública, a conversa cívica e a mobilização local empurraram sua memória para outro lugar. Houve funeral público, houve coleta de fundos, houve doações. Houve a decisão de dar a ele uma presença permanente no espaço da cidade. Isso diz muito sobre Swansea. Cidades portuárias costumam erguer memória para capitães, trabalhadores, soldados, benfeitores, políticos. Swansea também ergueu pedra e bronze para um cão, não por delicadeza sentimental, mas porque o considerou parte real da sua história de sobrevivência. Seu memorial no Promenade, ainda existente e protegido, não é só uma curiosidade. É uma escolha de memória. A cidade decidiu que aquela história merecia permanecer visível, e há uma melancolia difícil de afastar quando se olha para isso hoje. Fora de Gales, muita gente nunca ouviu falar de Swansea Jack. Sua fama global jamais alcançou a força da memória local, talvez porque sua história não se encaixe no heroísmo tradicional que os livros preferem repetir. Não há batalha, patente, discurso, bandeira ou comando. Há água escura, a margem molhada, há pânico humano, e há um animal correndo na direção contrária do medo. É por isso que a história parece pequena à distância e imensa de perto. Quanto mais se observa, menos ela se parece com anedota. Ela passa a parecer um retrato muito específico de um lugar e do que esse lugar escolheu não esquecer. O porto, o rio, o frio, as quedas, os resgates, o espanto acumulado, a morte precoce, a pedra no passeio marítimo, tudo isso forma uma memória mais densa do que a fama sugere. O mais impressionante em Swansea Jack não é apenas que um cão tenha salvado pessoas, é que tenha feito isso vezes suficientes para obrigar uma cidade inteira a levá-lo a sério. E talvez seja por isso que sua história ainda resiste, porque não depende de exagero para permanecer poderosa. Mesmo quando se limpam os adornos da tradição, sobra uma verdade rara. Durante alguns anos, numa cidade fria de cais e correnteza, havia um ser que ouvia o desespero humano e corria para dentro dele. No fim, Swansea Jack não pertence ao tipo de glória que faz barulho, pertence à memória úmida das cidades que aprenderam a reconhecer seus salvadores tarde demais,
mas não a ponto de esquecê-los. Às vezes, uma cidade inteira não é salva por um herói que buscava grandeza, mas por um animal que nunca soube que estava entrando para a história.